Bom, então vamos lá. Vamos de fato começar, né? Como aula introdutória, a gente teve ali o contexto mais conceitual, histórico, e agora a gente vai já pensar nas aplicações, nas possíveis implicações também, né, da semiótica no mundo contemporâneo. Então, nada melhor do que falar de inteligência artificial que tá bombando, tá na moda. É algo que eu também me debruço já faz algum tempo. Tanto é que a OpenAI me vê como. Sempre eu tenho. Pelo que eu conheço, que eu trabalho com mais de 100 pessoas, né? É, algumas prioridades. Então, quando integrou o sistema, eu tive acesso em primeira mão e assim vai. Então, eu achei bem interessante. Eu utilizo ela desde o final de 2022, que foi dezembro de 2022 que foi lançado. Mas não, lógico que a OpenAI, e quando a gente fala de chatbot, é só uma parte ínfima, né? A parte popular, vai, a parte pop da inteligência artificial, mas que para meros mortais, que não é da área de ciência da computação, que a gente utiliza a IA no nosso dia a dia aí, chatbot talvez seja o maior trunfo, né? Porém, para quem é da área do design, sem dúvida nenhuma, todas as IAs por detrás do desenho artístico como um tal, né? Então, haja vista a IA no Canva, a IA na própria DALL-E, de criação de imagens e vídeo, a gente vai falar um pouquinho, pode ser, né, que trabalhe essas questões, mas lembrando que a gente está falando de semiótica aplicada, está falando de semiótica, ou seja, o espírito filosófico vai reinar, a gente sabe disso, mas eu não posso me furtar, claro, a trabalhar essas questões um pouco mais aplicadas, porque senão não faz também total sentido, né, da gente falar o que tá falando. Então, qual que é a ideia, né? Hoje a gente finalizar, na verdade, eu poderia ter feito isso no momento anterior, porque não faltaria tanta coisa para falar ali de Idade Média, né? Já período moderno. Então vai ser bem curtinho. A gente já entra em inteligência artificial, já entra na semiótica aplicada ao design e vai dar para fazer a aglutinação entre inteligência artificial, semiótica e o conceito persiano. A gente vai utilizar a ideia também persiana, como Percy trabalharia o contexto da IA no mundo contemporâneo. Bom, então, para a gente finalizar a Idade Média, então a gente entende que foi um período que enxergou a semiótica, o desenrolar da semiótica no contexto clássico da escolástica. Então a gente está falando de filosofia, a gente está falando de teologia, e como não poderia ser diferente aí, obviamente a gente tem o trivium, né? Nas artes liberais, a gramática, a retórica, a lógica ou dialética, como queira, como a gente tinha já explorado ou pelo menos comentado por alto. Então a semiótica da Idade Média, ela teve o seu ponto central as doutrinas do realismo e do nominalismo. Haja vista mais para frente, né? Ockham, mas ali no seu cerne, 400 anos depois de Cristo para frente, né? Então a gente está saindo ali da antiguidade tardia, entrando na, na na baixa Idade Média, né? Perdão, na alta Idade Média. E na baixa Idade Média, lá em cima, a gente vai ver isso se descortinando com mais frequência. Mas de qualquer maneira, a primeira ideia, a primeira premissa vai corresponder então às suposições, a segundo os modos de significação se tinha na época. Então, tanto um quanto a outra vai estar voltado mais para a existência de universais. E o problema dos universais é algo muito fundamental na filosofia. Então foi nesse período, ainda de acordo com algumas informações que a gente tem aí na literatura, que surgiu a distinção entre a denotação e a conotação. Então, além da teoria de representação, com alguns estudos voltados para a semiótica, de signos, de símbolos, de imagens e tudo mais. E na Idade Média,
mesmo na Renascença, se fazia uso de diversos modelos que a gente tem de semiótica para interpretação de signos humanos propriamente dito, animalescos, naturalescos, como queira, né? Mas para a gente diferenciar melhor, na Idade Média a gente pode pensar que aquilo era mais calcado nos sentidos exegéticos da coisa. E na Renascença a gente vai ter uma base fundada nas assinaturas das coisas. Então o sentido exegético vai se basear ali na hermenêutica bíblica, que tem ali meio que 4 pontos de apoio, né? Que vai ter o literal histórico, tal como as coisas são, o tropológico, que vai se referir à vida do homem, o alegórico, que é basicamente o propósito de Deus, a igreja e tudo mais, e o anagógico, anota aí, que é os mistérios celestes. Então essa doutrina das assinaturas das coisas, que a gente viu lá em Paracelso, aí a gente já está falando de modernidade, se apresentou para o mundo naquele momento um sistema de códigos para a interpretação de todos os signos naturais. Então, no sistema, Deus ele não está ali só como autor das mensagens, né? O homem, o arqueos, né? O princípio interior do desenvolvimento, os astros também os produzem. Enfim, a gente vê isso nascendo com mais frequência. Então na escolástica, propriamente dita, lá, já mais em Bacon, a gente vai ter algo voltado para a teoria geral dos signos. Então o Bacon ele vai trabalhar lá no Tratado de Signis, que vai especificar os signos, ele vai tentar buscar uma classificação. Pronto, a gente pode resumir nisso, para a gente não se deter muito também tanto tempo nessas questões históricas. Mas todos os tipos de signos existentes. Depois, se for um pouquinho mais para frente, você vai ter ali Jean Paul Sartre, que vai se voltar para a teoria geral dos signos. Então, Paul Sartre vai escrever o Tractatus de Signis, tá? Especificamente em 1632, onde ele vai apresentar os estudos do signo a partir do campo da lógica. E olha o Peirce aí. Vai definir os instrumentos, fazendo uso da cognição para falar dos signos. Então a perspectiva da lógica vai ser importante aqui para os estudos, né, que vão ser desenvolvidos do século XVI para frente. Dentro do racionalismo francês, a gente vai ter o Descartes, claro, não poderia passar para e passo sem ele, que desenvolveu as suas teorias das ideias, vai propor que o signo ele é tripartite também, e essa função triádica tem alguns elementos mentais, como as ideias adventícias, não são os adventistas, né? Que vai ver depois do final do século XIX. As ideias adventícias, ou seja, que vão chegar à mente a partir dos sentidos. E essa coisa do realismo, antirrealismo, é muito cara, e a gente em algum momento vai falar... talvez aqui, né, com mais... se tiver... Enfim, eu amo o debate realismo-antirrealismo. Dá pra gente ficar horas falando sobre isso. Principalmente no meu preferido, que é o Berkeley. Mas não é a pauta. Então ele vai ficar tangencial. Toda vez que surgir a oportunidade, eu vou dar algumas vazões. Mas só pra tentar explodir a sua cabeça, né, pra você ver que... Pra que eu vou... Para com essa coisa de eu só vou aprender o que é aplicável. Teoria não importa pra nada. Sabe? Já vou fazer um parênteses aqui que me irrita muito profundamente. Para de achar que o conhecimento, pelo conhecimento, é jogado na lata do lixo só porque ele não é aplicável. Porque ele não pode ser aplicado agora pra resolver um problema imediato, pra me colocar dinheiro no bolso. É só pragmatismo. É só para isso que serve o conhecimento. O conhecimento per se se perdeu há muito tempo. A sociedade de hoje não quer conhecer mais as coisas. Por quê? Porque não conseguir aplicar, não serve para nada. Para com isso.
Sabe, a filosofia ela é linda, é o amor pelo conhecimento, amor pelos conceitos, amor por você sair esse vácuo das trevas que você vive, que nós vivemos, né? Porque ninguém conhece tudo de tudo. Para com isso. Então, assim, o conhecimento, saber, pensar sobre essas coisas, ó, já explode sua cabeça. Você nunca pensou que é possível que tenha um cientista maluco ali, com um monte de eletrodo tentando mexer na sua cabeça, e portanto, ou você tá dentro, né, da Matrix lá, que todo mundo hoje se fala mais, principalmente depois do filme Matrix. Isso se pensava desde quase sempre. Mas isso vai ficar muito forte em Descartes. Em Lakatos, o demônio de Laplace, ou o que você queira. Berkeley. Poxa, por que como que eu tenho certeza da existência de outras mentes não que não a minha? Você não tem. Olha só, não tem. Não tem como, você só crê. E se você começar a explorar esse debate, você vai ficar muitas horas pensando sobre isso. Ou a vida inteira, talvez. Como grandes pensadores no passado fez. Ou fizeram. Então, assim, é muito interessante. Para quem nunca desconfiou de questionar a realidade, eu fui questionar a realidade quando eu li A Verdade sobre o Cristianismo. Como que era o nome do autor, que eu até esqueci já. Dinis de Souza. Que ele falou que o Kant questionou a realidade. Era 2012, 2013. Aí que eu falei, nossa, pera. É verdade. O que me garante que eu tenho certeza das coisas? Não tenho. Por meio dos sentidos. E os sentidos, daí Descartes vai falar, bom, eu não tenho certeza disso. A única certeza que eu tenho é que eu duvido que eu possa ter certeza de alguma coisa. E se eu duvido, eu tô pensando. Se eu tô pensando, eu existo. Cogito ergo sum. Pô, é interessantíssimo. Lógico que vai ter um monte de refutações, isso aqui, depois, a filosofia, mas não é o ponto aqui. O ponto é pensar, refletir sobre conceitos. Porque isso é legal. Isso é legal. Isso é, nossa, é demais. Essa coisa ficcionada do dia a dia de olha, tudo aplicado, tudo aplicado. A gente vai aplicar, a gente vai pensar sobre sim as coisas aplicáveis. Só que é algo que se perdeu. Sentar. Como que os rabinos faziam quando falava da Torá no passado? Sentava-se numa cadeira, ninguém falava ficar pregando que nem todo mundo prega, microfone e coach pra lá e pra cá. Pra que isso? Hã? Ou seja, sentar, tomar um chá da tarde e conversar sobre essas coisas. É legal pra caramba. Então a gente tem que ter esses momentos de lucidez, sabe? De conceitual. Bom, dado esse parênteses até fora aqui da pauta, mas que eu acho importantíssimo, tanto para jovens quanto para quem está no seu dia a dia aí, para parar um pouquinho e refletir sobre as coisas que está fazendo. Você tem um outro pilar, que além dessas ideias adventistas, que vão chegar à mente a partir dos sentidos, portanto, você tem as ideias fictícias, que é produzida pela imaginação. E depois as ideias inatas, que vão existir por si só na mente, e não vão precisar de experiência para se realizar. Então, na teoria cartesiana, o signo não tem caráter referencial. Por quê? Porque não precisa existir a partir do contato com o mundo real. Então, é a ideia da coisa que representa e da coisa que é representada. Tá, isso é uma coisa. O empirismo inglês é outro. Então, no empirismo inglês você vai ver principalmente ali John Locke. Locke é considerado lá o principal pensador, né? Sobre, talvez, anterior a Peirce, maior da história, porque os estudos dele definiu os signos como instrumentos do conhecimento, distinguiu em duas classes, né, das ideias e das palavras. Então as ideias elas são exploradas a partir de sensações, de experiências, né, que é seguida da reflexão. Então as ideias complexas vão ser construídas pela operação mental, o pensamento, que vai estar relacionado com as ideias simples.
Então você vai ver isso daí lá no ensaio sobre entendimento humano. Interessantíssimo. Locke vai utilizar isso, vai utilizar já o termo semiótica ali. Então, bom, Hobbes, Berkeley, David Hume, todos foram autores né, de corrente filosófica que se preocuparam com semiótica de alguma maneira. Mas, de novo, a gente vai ficar bastante tempo falando disso e eu gostaria de ter um momento só para isso, né? Porque Berkeley não dá para fazer com pressa. Se você não entender Berkeley, para você entender Berkeley, não é meia hora que a gente vai ficar aqui conversando que vai resolver. Bom, vamos saltar lá pro Vico, né? Pro iluminismo, pro pré-iluminismo. Pensando em pré-iluminismo no Giambattista. Ele contribuiu para os estudos da semiótica dentro ali, acho que uma abordagem, né, dos estudos dos mitos, das metáforas, da língua, da evolução dos signos da humanidade, tudo mais, tudo isso poderia ser considerado uma última premissa, né, de contemplação, de observação das 3 etapas, né, no desenvolvimento dos signos, que ele também dividia dessa forma, que era a divina, a heróica e a era dos homens. Então, era divina é meio que dentro de se você quiser aí usar o Comte, né? A teologia lá atrás, a era heróica, a metafísica e a era dos homens seria a ciência propriamente dita, né? E o iluminismo seria ali já no Etienne de Condillac, né, que aprofundou todos os estudos sobre a origem da linguagem a partir dos signos aplicados na cognição humana. Então você vai ver lá no ensaio sobre no ensaio sobre a origem da consciência humana a questão da semiose como um processo genético que vai se iniciar em níveis primitivos como a sensação e vai até os níveis mais complexos como a reflexão. Então a partir disso o Etienne ele vai classificar tipos de signo, né? Os causais ou acidentais, os naturais e os convencionais. Beleza. Aí você vai ter Diderot. Ou Diderot, como você queira, nas obras de Les Traits sur les aveugles ou Les Traits sur les sourds et muets. Me perdoem se você já fala francês e não entendeu. Que é, basicamente, livros aí meados do século XVIII, onde ele evidenciou os estudos genéticos da semiose humana, estabeleceu ali onde existe diferença entre comunicação verbal e não verbal. E, enfim, olha, a semiótica do iluminismo, ele teve vários expoentes ainda alemães, né? O Christian Wolff, o Heinrich Lambert, o próprio Hegel, você vai ver, né, que é um dos principais filósofos que definiu as fronteiras da semiótica, abordou ali a diferença entre signo, símbolo, definiu o signo como representação de alguma coisa, o símbolo como a manifestação dessa coisa. Então você vai ver essa discussão que vai se entrelaçar com essa coisa do debate na realismo, antirrealismo, da própria filosofia natural. Então, essa coisa o que de fato é realismo, né? O que não é, o que é racionalismo, o que não é. E essa discussão entre nominalismo, antirrealismo do Putin, né? Olha, é um universo à parte, tá? De novo, a gente vai fazer isso em outro momento. Mas eu acho que a gente já tá um tempinho aqui, então eu gostaria de já ir para a parte que todo mundo quer, né, do aplicado. Pensando já em Peirce e a gente falar um pouquinho do design de produtos e a semiótica, essa inter-relação. E ao mesmo tempo com a questão da IA. Então, você vai ver Peirce definindo a semiose como uma ação ou como uma influência, que ou envolve, ou seja, uma cooperação de 3 sujeitos, como um sinal, seu objeto ou seu interpretante,
E essa influência, ela é meio que trirrelativa, não é de forma alguma resolvível em ações entre pares. Aí você vai ver o Saussure, que inicia essa corrente pensando a partir das estruturas da linguagem. Então, para ele, a semiologia seria aquela que investiga todos os sistemas de signos a partir do contexto social, sendo a linguística uma vertente, né, disso. Ele vai partir da análise da linguagem natural para outros sistemas de significação. Então, o enfoque dele é estruturalista. Estruturalista. Bom, o sistema proposto por Saussure, ele vai desvincular essa língua e linguagem. Ele vai buscar a constituição de um modelo geral para o estudo de todas as linguagens. Então, pensando na existência das implicações da semiótica do design de produtos, né, e na especificidade da semiótica, primeiro a gente tem que pensar no designer, no termo propriamente dito, melhor dizendo. Né? Então vamos pensar lá. Designere. Né? Designere é literalmente determinar, demonstrar de cima. Então ele vai denotar aquilo que transforma o vago em determinação progressiva. Então vai ser compreendido de uma maneira geral e abstrata, né? O termo design, então designatio, que é algo que se determina por meio de algo que é apresentado. Ok? Então, é importante ter muito claro essas variações de o que é aparente, o que é intelectual, o que é complexidade cognitiva. Isso tem que estar... Por isso que os conceitos são importantes. Se você não entende a complexidade que há por detrás disso, você vai apresentar alguma coisa tosca. Como a maior parte dos designers que eu conheço faz isso. Enfim, se afirma que design é uma atividade cujo teor ele está diretamente relacionado à criação, à fantasia cerebral, a senso de invenção, a inovação técnica. E a neurociência está aí para tentar explorar tudo isso. Né? Então, você imagina se você não tem novas sinapses acontecendo, se você não está aprendendo coisas novas, se você não está refletindo sobre essas coisas. Você quer ser criativo como? Se você não consegue nem imaginar o cérebro na cuba, como você quer ser criativo? Bobagem. Bobagem. Não está desassociado uma coisa da outra. Bom, deixa esse assunto para lá. Então, uma expectativa, ela é gerada por meio do quê? Do processo de design, né? Que ele é considerado uma espécie de ato cerebral. Ato. Então, muito se diz que um designer não é senão um desenvolvedor da interface do produto. Então, em outros termos, a gente vai pensar num designer como aquele que desenvolve a interface do produto, não desde a aparência do produto, mas depois do lançamento, pelo menos em modo teste. Então a interface do produto, que vai significar qualquer informação front-end, sabe, ou interface interativa, vai começar na metafísica. E é por isso que Popper, na filosofia da ciência dele, jamais, e eu já discuti isso com um aluno, jamais vai desconsiderar a importância da metafísica para o desenvolvimento científico. Porque uma coisa não pode estar desassociada da outra. Se Newton não tivesse pensando, tivesse no mundo das ideias, a questão da gravidade ali comendo solta na cabeça dele, não teria proposto, mesmo que a maçã de fato tenha caído da cabeça dele. Seria só mais uma maçã, só seria um fruto caindo da cabeça dele. Se o conceito não tivesse ali, que não significa apenas projetar, mas também tentar atribuir funcionalidade, prototipagem, estrutura da interface. Ele não teria proposto a teoria da gravitação universal, muito menos Leibniz. Então o conceito da interface do produto, ele é uma referência a partir da qual o produto começa
a vida dele. Então, na maioria das vezes, o trabalho da interface do produto, ele vai ser apresentado basicamente em design de conceito, ou seja, página principal, página conceitual, campo das ideias, e o design de todas as outras partes. Então, em aspecto histórico, socioeconômico, tecnológico, né, cultural, você não tem como desassociar essas coisas todas do design de produto. Por quê? Porque não é somente isso. Os aspectos ergonômicos, políticos, artísticos, experimentais. Por que eu vou estudar antropologia biológica? Por que eu vou estudar etologia? Pô, é por causa disso. Então, especialmente por se tratar de um tema demasiadamente atual. Você vai ver os grandes proponentes, os caras têm muita cultura. As questões ecológicas estão em voga hoje. Né? Então, lidar com design significa sempre reflexão, é filosofia. A arma, qual que é o laboratório de filósofo? Reflexão. É refletir sobre as condições sobre as quais foi estabelecido ali, foi visualizado um produto. Então, à luz do contexto semiótico, o design não necessariamente produz realidade material, mas dá conta ali de funções comunicativas. Então, o atendimento de funções práticas é um dos cernes da disciplina, né? Essa capacidade funcional, técnica do produto, as questões do uso, os aspectos do atendimento da necessidade funcional, social, ok. Mas se você for ver lá o semioticista Big das galáxias, né, o Humberto Eco, ele se destacou nessa elaboração de uma perspectiva semiótica para o estudo da cultura. Então a semiótica ela vai ser capaz de estudar todos os objetos culturais, que vai desde prática religiosa até, sei lá, filme de Hollywood. Então, nada que faz parte da cultura vai escapar no campo da imagética humana, né? E como na questão do design, vai estar diretamente relacionado aos aspectos culturais religiosos também. Por exemplo, ou ética, ou o que você quiser chamar na experiência metafísica. Ontologia, né? Hermenêutica. Então, se você ainda for considerar o Eco, Humberto Eco, tá? Você vai ter, por exemplo, imagina você trabalhando com uma cadeira, né? Pensada como um trono. Não significa apenas fazer um objeto para alguém se sentar. Então, é uma função, somente uma entre tantas outras funções. E não é bem compreendida em grande parte dos casos. O trono, pro Humberto Eco, por exemplo, ele tem que transmitir majestade, representar o poder, tem que despertar receio. São significados que vão ser transferidos para as outras cadeiras, a depender do contexto que estiver. Então, uma cadeira de escritório não tem que ser senão aquilo que atende muito bem as premissas ergonômicas, mas também é importante transmitir por meio dela qual a posição hierárquica que tem a pessoa ali. Por que tem cadeira de presidente? Por que tem cadeira não sei das quantas? Então, obviamente, aí você não tem as divisórias, hoje você tem as cadeiras. Todo mundo tem cadeira igual. Ok, daí você tem a hierarquização. É interessante. Mas você vai ver isso, pra você ter certeza disso, você tem que estudar a cultura da empresa. O primeiro lugar que eu vi essa homogeneização, né? Não fui no Palo Alto na época, tudo mais, no Vale do Silício. Foi na Philips, lá no Castelo Branco, que era meu cliente. Fiquei meses desativando uma indústria lá. Em Mauá da Philips. Então, o problema do estudo do design é a construção virtual, né? Seu produto pretendido, então não é visível. Então, obviamente, o design geralmente está associado às coisas que somente podem ser feitas por meio do auxílio de artefatos materiais, como desenhos, né? Mas isso não é o design. O design, em seus estados emergentes e finais, basicamente é um complexo de ideias. Então ele existe na consciência do objeto de cognição. O que significa dizer que não é precisamente um fenômeno material.
E essa é a minha briga eterna. Tá indubitavelmente acoplado, tá. Como vai dizer os teóricos, né, dos sistemas, vagamente, firmemente, aos processos neurofisiológicos. Então, uma abordagem semioticamente inspirada, ela pode ser útil na medida que ela aborda sinais que são, por definição, bilateral. Então, você vai compreender uma forma material ou quase material e o significado, o efeito na consciência. Então, se o signo pertence ao mundo exterior dos fenômenos fisicamente detectáveis no mundo interior, é uma coisa, um processo material, né, como uma palavra falada, chama subindo no prédio, papapá. Você tem algo que não é considerado um signo, a menos que seja acompanhado por um significado, um efeito, algo que acontece na mente, como resultado, né, de a gente tratar a coisa ou o processo como um sinal e não somente como coisa física. Então é o ato da interpretação da leitura. Está falando de hermenêutica, que faz de um sinal um sinal. Então a abordagem semiótica enfoca, portanto, em sinais e não em mentes. Então a ideia simplesmente ela vai mudar ou vai permanecer a mesma ao longo do tempo como resultado dessas atividades semióticas a quais está sujeita. Então não é uma prioridade discriminar entre processo cognitivo, individual, social, de qualquer maneira. Vai estar intrinsecamente interligado. Então nós dois aqui, ou quem quer que esteja assistindo, a gente é parte do estudo dessa coisa toda. De semiologia, sobre a semiótica persiana, semiologia do Saussure, pro Peirce. O Peirce, o sinal é uma vez que a gente reconhece algo como sinal, ele tem um efeito na nossa mente, de modo que a gente lembra o que está sendo referido. Mesmo que essa coisa não esteja presente na percepção, não é? Ou que associações particulares de emoção, o modo, o tom, seja evocado. Depois a gente vai trabalhar, lógico, a semiótica persiana com muito mais calma. Eu vou ver se a gente consegue fazer isso hoje, mas por hora é importante a gente ressaltar que entender esse evento na mente, dando-se como resultado do disparo do signo, né? Essa denominação que é o interpretante do Peirce. O signo ele não é necessariamente uma coisa, um processo material externo, mas ele pode ocorrer como um evento ou um estado da mente. Então, quando a gente está imerso nesses contextos práticos de produção de produtos, ali se toma como certo que o design não é o desenho, mas a ideia do desenho. Ou melhor, a ideia que o desenho, né, sempre de uma maneira parcial vai representar. Então, essa concepção como um sinal complexo, né, essa coisa do caráter específico, os processos, transformação, conexão, separação, por tudo que passa, tudo com base, né, ainda no que a gente consegue observar, no que a gente consegue participar. Essa coisa toda tem essa dualidade clara. O tempo inteiro você vai ver isso. Bom, em tese, é o que eu gostaria de trabalhar como um ponto de aplicação design, mas antes de a gente saltar para propriamente dita semiótica persiana, sassuriana e tudo mais, eu prometi falar de inteligência artificial. Então, nesse espírito ainda, né, navegando aí nessa teia da simbólica da IA, essa coisa da aplicação, você tem alguns artigos já que trabalham essa questão da inteligência artificial simbólica, né? Qual que é a essência simbólica da IA, né? Então, no cerne simbólico, nesse diapasão ainda dual,
você tem essa manipulação de símbolos. Então, eles não vão ser também meras figuras abstratas, mas vão ser elementos que vão ser carregados de significado, que vão representar os conceitos e as ideias. Então, essa manipulação vai ser guiada por regras da lógica. Então, eu vejo a lógica como a estrutura e a matemática como propriamente dito os tijolos, as vigas e tudo mais. Vai permitir que os sistemas de IA raciocinem, vão permitir que eles solucionem problemas, vão permitir que eles tomem decisões. Então imagina lá um sistema de IA simbólica que recebe a frase qualquer aí de que um gato está em cima da mesa, por exemplo. Então, através da manipulação de símbolos e regras da lógica, o sistema que pode identificar o gato como o animal peludo, ou a mesa como um móvel com tampo ali plano, a relação espacial em cima, essa coisa toda. Esse conhecimento, o sistema ele pode responder para perguntas onde que está o gato, o que está em cima da mesa e tudo mais. Também não vai ser o momento para a gente trabalhar isso hoje, tá? Fica aí se você já quiser estudar sobre o assunto com mais profundidade para tentar entender essa inter-relação de semiótica, ontologia com inteligência artificial. Fica o conceito de knowledge graphs, tá? Seria o processo do método abdutivo contemplado na IA. A gente vai falar talvez em algum momento, mas não é meu foco por hora, né? A não ser que isso faça sentido e haja pedidos, a gente trabalha os knowledge graphs, que são os KGs aí que tá vindo à tona, tá? Para suprir essa lacuna que antes era só do campo da indução e da dedução, tá? A abdução ainda tá presente hoje, ao contrário de alguns vídeos que você vai ver por aí de youtubers, inclusive pessoas boas, mas elas estão desatualizadas. Enfim, para isso também a gente precisaria de um bom tempo falar só disso e teria que ter um vídeo à parte. Então a semiótica ela vai surgir como uma espécie de uma lupa, né? Para tentar analisar, interpretar os signos. Então os elementos que compõem esses sistemas, né? Simbólicos da IA. Então é por meio da semiótica que a gente pode desvendar todos os significados que está embutido nos símbolos da IA simbólica. Vai compreender como que eles se relacionam entre si, como está no mundo real. Então é como se fosse uma chave secreta para desvendar o código da IA. Porque ela vai tentar estruturar os sistemas de IA simbólica. Então é por meio de conceitos como significante, a forma física do símbolo, como, sei lá, a palavra gato, né? O significado, que é o conceito abstrato, que o símbolo representa, que é o animal peludo, ou signo propriamente dito, né? A união do significante e significado, a denotação, o significado literal do símbolo, a conotação, o significado que é associado ao símbolo como, sei lá, preguiçoso, elegante. Então a gente consegue analisar como que os símbolos da IA vai se referir a objetos, a ideias, a ações no mundo real. Então, a semiótica ela pode ser aplicada em vários aspectos da IA, como, sei lá, análise de língua, de linguagem natural. Se você, a IA ela pode processar e gerar a linguagem humana, como todo mundo sabe, né? De uma forma natural e eficaz. Mas ela tem que ter a semiótica para isso. Com a semiótica que os diálogos vão ser mais fluidos, mais precisos. Sem a semiótica não tem um sistema de IA que consiga traduzir texto automaticamente. Porque ele não tem como levar em conta o contexto cultural. Então o Deep Learning vai analisar por meio dos Knowledge Graphs com profundidade essa interatividade toda, cultural, política, o que o humano entende por isso, por aquilo. Você vai ter o Pi, né? Que é o PI AI, que é uma das ferramentas, talvez a mais poderosa que tem aí em quantidade de tokens de conversa
com diálogo, né? Você ali, B2B, ali, one to one, né? Que é uma forma de estudo profunda de como o humano entende algo de alguma coisa. Ou seja, não é análise feita per se dos dados, mas sim como que a ótica humana entende tais realidades. Esse é o ponto. E esse é o ponto de dor também, de tentar não ferir aquelas leis de Asimov. E para não ferir as leis de Asimov, a máquina vai ter que estudar com muito mais profundidade do que se tem hoje. Sim, falta pelo menos aí muito tempo. Não vou dizer décadas, porque a coisa está crescendo demais, mas a gente está muito distante de não ferir princípios básicos das leis de Asimov. Tô tentando pensar no exemplo aqui, só para não ficar tão abstrato. Sei lá. Olha, agora é a hora de você resolver o problema ambiental do mundo, né? E para resolver o problema ambiental do mundo, para cumprir essa tarefa, você não tá falando que precisa eliminar os seres humanos, mas ele automaticamente faz essa inferência. Isso numa primeira camada. Resolva tal problema. E se eliminar a humanidade seja uma sexta camada, oitava camada de inferências, por meio de processos silogísticos lógicos. Ou seja, tem profundas ainda interatividades que precisam ser feitas ainda da semiótica com IA para que o Deep Learning consiga consiga chegar num ponto onde os Knowledge Graphs consigam fazer o que eles fazem de melhor pela interface com o IA, né? Então, a semiótica ela ajuda nessa estruturação toda, tá? Então, ela vai contribuir para esse desenvolvimento de interface. Então, vai permitir que essa comunicação exista. Vai permitir que consiga entender algumas questões das emoções humanas. Bom, se a gente for pensar no mergulho mais profundo, na questão simbólica, a gente pode trazer o Peirce para a mesa. Se na semiótica peirciana um signo, a gente vai falar com muita calma sobre Peirce e tudo mais. Mas já fica de introdução para a gente trabalhar Peirce na próxima aula. Da semiótica peirciana, o signo ele é algo que representa algo mais. Vai fazer essa mediação da relação entre objeto, a realidade que o signo representa ou o interpretante, que é a ideia ou o significado que o signo evoca na mente de alguém. Então, na IA simbólica, os símbolos eles funcionam como signos peircianos, que vão ser manipulados por regras lógicas para representar esse mundo real e gerar inferências. Então, dentro dos tipos de signos peircianos, pensando na IA simbólica, a gente tem símbolos icônicos. Você tem aquela coisa que representam os seus objetos, né, por similaridade física, como as imagens, os ícones. Vai lá, sei lá, imagina um sistema de IA que reconhece objetos em fotos por meio de uma análise de característica visual, como a forma, a cor de um gato. Tô com um gato na cabeça hoje, numa imagem. Isso seria o icônico. E o símbolo indicial? Símbolos indiciais. Eles vão indicar os seus objetos por meio de uma conexão causal, né? Como a fumaça indicando fogo. Vai fazer mais sentido quando a gente trabalhar esse processo de ícone, símbolo, né, e índice, né, e outro momento do Peirce. Na internet você encontra algumas coisas também, mas a gente vai trabalhar com profundidade isso em algum momento. Mas se você quiser pausar, dar uma olhadinha no que é ícone, índice, símbolo, de voltar, fique à vontade também. Então, no símbolo indicial, indica-se ali os seus objetos por meio de uma conexão casual, né? Como uma fumaça indicando esse fogo.
Então, sei lá, também bota lá a imaginação de um sistema de IA que vai inferir a presença de um animal selvagem na floresta. A partir de pegadas no chão, reconhecendo ali toda essa relação causal entre pegada e animal. E o simbólico seria justamente, né, os seus objetos por convenção ou acordo social, como as palavras, as regras gramaticais. Então também bota lá na imaginação um sistema de IA que vai traduzir textos de um idioma para o outro, né, com base em regras linguísticas, como ordem das palavras, estrutura das frases. Então o sistema de reconhecimento, por exemplo, né, de voz que vai utilizar um símbolo icônico para representar os sons da fala humana, vai permitir que o sistema identifique o intérprete, as palavras faladas. E um sistema de diagnóstico médico ali, ele pode utilizar símbolos indiciais para identificar doenças, como a presença de febre, dor de um paciente, vai indicar a possibilidade de uma infecção. Um sistema de tradução automática que vai utilizar símbolos simbólicos para converter textos de um idioma para o outro. Vai transformar as palavras, né, as frases de um idioma para equivalentes do outro idioma. Então, nisso tudo, você tem a semiose aparecendo. Que nada mais é do que o processo de interpretação de signo. Onde você tem um signo que gera um interpretante na mente de alguém. Então, na IA simbólica, a semiose vai ocorrer por meio de aplicação de regras lógicas de inferência sobre os símbolos. Então o sistema ali manipula os símbolos de acordo com as regras. Vai gerar novos símbolos que vão representar novas ideias e novas conclusões. Então essas etapas parcianas da simbólica, você pode colocar os degrauzinhos lá. Reconhecimento, correspondência, inferência e interpretação. Quando eu reconheço, o sistema vai identificar um símbolo, seus componentes, significado, significante. Imagina lá um sistema de A que recebe a frase desse gato. Gato tá na mesa. Ou a correspondência, o sistema que vai estabelecer uma conexão entre símbolo e objeto que ele representa. Então o símbolo gato como o animal peludo que a gente falou, né? A inferência propriamente dita vai aplicar a regra da lógica. Onde que está o gato, essas coisas todas. E a interpretação é fazer essa junção. É o processo do método abdutivo acontecendo. Que só é possível com semiótica. Só é possível com knowledge graphs. Então você pensa lá, sistema de jogo de xadrez que vai utilizar a semiose para interpretar os movimentos das peças do tabuleiro, como o AlphaGo, como, sei lá, né, isso aconteceu o AlphaGo acho que foi 2012, 2014 que derrotou lá o coreano, lá o chinesinho, sei lá. O sistema de diagnóstico de falhas de máquina que vai utilizar a semiose para interpretar os dados dos sensores. As aplicações são infinitas e inúmeras. Bom, eu acho que deu uma boa cota aqui de questões de aplicabilidade, de semiótica, semiose e signos e tudo mais, né, pra você. Eu espero que tenha sido útil, eu espero continuar falando aqui em algum outro momento com mais profundidade dessas questões. Mas não sem antes, né, se foi passada a mensagem de que a teoria é tão importante quanto a aplicação, para mim já valeu essa quase uma hora falando aqui com você, porque existe um incômodo muito forte, principalmente quem gosta muito, sou da área de engenharia, aplicar, legal, eu amo isso. Só que o conhecimento pelo conhecimento, o amor do conhecimento pelo conhecimento per se, ele tá em falta. E eu espero que tenha passado um pouquinho pelo menos desse espírito, dessa essência aqui em algum momento. E se a carapuça servir para uma pessoa, já vou ficar feliz. Eu não faria isso, mas se você se sentiu tocado com isso, vai lá e coloca no comentário. Aí tá bom? Eu até vou saber se você chegou
há quase 1 hora de vídeo aqui, afirmando que de fato compreendeu bem que sem teoria a gente não chega a lugar nenhum. Claro que é a prática que vai levar as mudanças factuais, mas tudo começa aqui, no campo das ideias, tá certo? Isso aí, espero que tenha sido útil para você. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.